Vejam que forte isso, irmãos do canal Católico de Maria. Jesus prometeu que um dia iria voltar para levar aqueles que creem nele para o céu. Esse dia será o fim do mundo, e para os salvos será o dia da ressurreição e o início da vida eterna com Jesus. Ninguém sabe quando Cristo voltará, mas ele nos deixou alguns sinais. Antes de sua vinda, haverá guerras, fomes, terremotos, perseguições aos cristãos, falsos profetas e pessoas fingindo ser Jesus. Acontecerão sinais do céu e na terra, e o Evangelho será pregado a todas as nações. Vejamos agora quais são as passagens bíblicas que nos alertam sobre esses sinais. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saberão que ele está próximo às portas. Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 33. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas capítulo 21, versículo 11. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 6. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 28. Imediatamente após as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma outra extremidade do céu. Mateus capítulo 24, versículo 39 ao 31. Que lhe disseram, Galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Nação se levantará contra nação, e o reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Marcos, capítulo 13, versículo 8. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 11. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas, por minha causa. Vocês serão elevados na presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes do evangelho seja pregado a toda a nação. Marcos, capítulo 13, versículo 9 ao 10. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai e seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 12 ao 13.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 12 ao 13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Porque haverá então grandes tribulações, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Se aqueles que um dia fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, versículo 21 ao 22. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu avisei antecipadamente. Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 25. Pois dada a ordem como a voz dos arcanjos, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, o que estivemos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Vejam, irmãos, aqui seguem algumas passagens bíblicas que mostram que o fim está próximo.